Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, é livro da codificação básica de Allan Kardec. A Gênese segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 6, que trata da uranografia geral. Todo esse capítulo 6 é ditado pelo Espírito de Galileu, e hoje nós vamos tratar da criação primária, que começa no item 12. Leitura. Depois de termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais da sua composição, das suas leis e das suas propriedades, podemos estender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Desceremos em seguida à criação da Terra, em particular, e ao seu estado atual na universalidade das coisas, e daí, tomando este globo por ponto de partida e por unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Se bem compreendemos a relação, ou antes, a oposição entre a eternidade e o tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, insuscetível de qualquer medida do ponto de vista da duração, compreenderemos que para ela não há começo nem fim. Do outro lado, se fazemos ideia exata, embora necessariamente muito fraca, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que houvessem nascido os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno quanto ela. Bom, a gente viu na leitura anterior que você pode falar de tempo, né, ou dessa medida relativa do tempo, quando você tem o começo das coisas. Então, por exemplo, é possível de você estabelecer um começo para um planeta, um começo para um sistema solar, um começo para uma galáxia. E a partir daquele começo, há uma sucessão de coisas acontecendo, e nós chamamos essa sucessão de coisas que vão acontecendo consecutivamente e ininterruptamente, a gente chama de tempo, né? Agora, do ponto de vista de eternidade, ficou claro na leitura que a gente fez anteriormente que a eternidade é, assim como Deus, una, né? Então, no sentido de que
essa eternidade, ela não tem, você olhando para o princípio, onde é que isso começou, ela é infinita para o princípio, infinita para o fim. Então, não tendo fim para começar, ela não tem começo. Não tendo fim para terminar, ela não tem fim. Portanto, ela simplesmente existe. E como que é isso? Como é que ela simplesmente existe? Sendo Deus infinito em suas perfeições e Deus sendo o ponto inicial ou o princípio criador ou o ponto de partida de todas as coisas, vamos colocar assim, né? Ou seja, Deus sendo a origem de todas as coisas, a eternidade é como se fosse a matéria-prima de Deus. Então, essa medição de eternidade, ela não é concebível para a nossa inteligência, porque a gente não consegue pensar em algo que não tenha tido um começo. A gente sempre estabelece nos nossos raciocínios que aquilo, a partir de um determinado ponto, passou a existir, e aí a gente começa a medir o tempo a partir daquele ponto. Mas o que existia antes? Por exemplo, o que havia antes no espaço que hoje a Terra, o sistema solar, o Sol, ele ocupava antes deles serem formados? A eternidade. Esse que é o ponto. Então eu consigo medir o tempo em que o sistema solar foi criado, porque ele passa a preencher a eternidade. Mas eu não consigo estabelecer o tempo em que a própria eternidade foi criada, porque como ela é expressão da divindade, e sendo expressão da divindade, Deus sempre existiu, presume-se, conclui-se que a eternidade sempre existiu, no sentido de que essa eternidade não é mensurável, né, em matéria de tempo. Eu não consigo medir há quantos bilhões de anos existe a eternidade, porque ela sempre existiu. Então é nesse sentido que ela é incomensurável. Tudo bem? Como que isso se dá? Isso se dá porque essa característica da infinita perfeição de Deus, você não consegue imaginar toda essa potência, toda essa capacidade, toda essa, vamos dizer assim, força criativa que é Deus, inerte, sem fazer nada. Então, desde que Deus sempre existiu, ele sempre criou, né? Então, sempre existiu a eternidade como matéria-prima do universo. É isso que a gente precisa entender quando ele disse que a palavra divina fecundou o espaço, né? Tornando essa eternidade tão eterno, né? E esse espaço tão eterno quanto a própria eternidade, né? Então, a gente não consegue conceber um momento só em que Deus não esteja criando. E como Deus sempre existiu, ele sempre esteve criando por toda a eternidade. Então, nesse sentido, a eternidade como matéria-prima de Deus sempre existiu. Sigamos na leitura. Existindo por sua natureza desde toda a eternidade, Deus criou desde toda a eternidade e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época a que recuemos pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Ponderai bem esta ideia. Uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas, teriam permanecido sepultadas em muda letargia inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação.
compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá nascimento instantâneo a ondas de luz que se vão espalhando por todos os lados, na extensão. Do mesmo modo, o universo, nascido do Eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração ao Fiat Lux do início. O que ele quer dizer com isso, com esse trechinho aqui do item 14? Aquilo que a gente comentou anteriormente, você, assim, imaginar Deus numa esterilidade fria e egoísta, em que ele não está criando nada, né? Não há nada, não há nenhuma coisa criada por ele, é não compreender toda a sua extensão, é não compreender todo o poder, é não compreender toda a força que emana de Deus. Então veja que ele faz uma comparação, por exemplo, com o Sol, né? No momento em que o Sol inicia, né, a propagação da luz que vem do Sol inicia junto com ele. Ora, se Deus sempre existiu por toda a eternidade, e Deus, como ele coloca aqui na comparação dele, é o sol dos seres e a luz do mundo, né, não há um único momento em que essa força criativa não esteja criando. Né? Então há um revolver aí na nossa mente, porque a gente fica tentando encontrar esse momento inicial, mas esse momento inicial, ele literalmente não existe do ponto de vista que a gente consiga mensurar, que a gente consiga retornar, que a nossa cachola aqui, que a nossa caixa craniana, que o nosso cérebro e a nossa mente consiga vislumbrar. Por quê? Porque a gente está medindo a eternidade com uma medida que não é dela, que é o tempo. É como se eu tentasse medir o volume de ar em uma sala com uma balança. A balança, ela mede o peso de uma massa, de algo que eu consigo colocar em cima da balança, né? E por mais que eu tente medir o ar em uma sala com uma balança, ela não vai registrar nada. Mas isso significa que o ar não está lá? Não. O ar está lá. É o mesmo critério. A gente está tentando usar o tempo para medir a eternidade, mas a eternidade não se mede com o tempo. Essa é a falha de entendimento que a gente está tendo quando a gente pensa em eternidade. Vamos para o 15. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. As sucessivas aparições delas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades que se desdobraram nesses tempos antigos, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia, nessa época primitiva em que, tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si mesmos e simetricamente para formar o templo da natureza, se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos, quando aquela voz misteriosa que toda criatura venera e estima como a de uma mãe, produziu notas harmoniosamente variadas para irem vibrar juntas e modular o concerto dos céus imensos. O mundo, no nascedouro, não se apresentou assente na sua virilidade e na plenitude da sua vida. Não. O poder criador nunca se contradiz e, como todas as coisas, o universo nasceu criança, revestido das leis mencionadas acima e da impulsão inicial inerente à sua formação mesma,
A matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar, nas regiões incomensuráveis da amplidão, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas, em virtude das forças que predominaram sobre um ou sobre outro deles e das circunstâncias ulteriores que presidiram aos seus desenvolvimentos. Esses centros primitivos se tornaram focos de uma vida especial, uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde logo a sua particular vida astral. Os outros, ocupando ilimitada extensão, cresceram com lentidão extrema ou, de novo, se dividiram em outros centros secundários. O que ele está querendo dizer aqui que está difícil para a gente compreender? Vamos lá. Se você imaginar, por exemplo, um processo, vou colocar assim para a gente tentar visualizar, um processo de reciclagem de um elemento, por exemplo, um processo de reciclagem da água. Né? Então, a água, ela na forma gasosa, ela se condensa, se transforma em forma líquida, desce em chuvas, caminha pelos rios, pelos lagos, volta para o oceano, é aquecida novamente pelo sol, e aquecida pelo sol ela evapora, se torna vapor, e aí do vapor ela pega e se condensa outra vez e se transforma em líquido e assim sucessivamente. Percebe esse ciclo contínuo? Imagine um ciclo contínuo de criação, mas um ciclo contínuo de criação de mundos, de galáxias, de planetas, né? Então o que você tem? Você tem de um lado, em alguns pontos do universo, planetas que estão chegando ao seu fim de vida, que estão sendo desaglutinados, né? Ou seja, estão se separando, estão tendo a sua matéria separada e desaglutinada e sendo devolvida a esse cosmos do universo. E na outra ponta você tem essa matéria sendo aglutinada por novos pensamentos, por novos espíritos co-criadores que vão aglutinando essa matéria que foi desaglutinada de um planeta anterior, vai sendo reconstruída, vamos por assim dizer, um novo projeto, uma nova galáxia, um novo Sol e novos planetas e assim sucessivamente. A gente imagina isso com facilidade nesse ciclo da água, mas a gente não consegue imaginar isso acontecendo simultaneamente em diversos pontos do universo, sendo presidido por diversos espíritos co-criadores, todos em uníssono com a vontade de Deus. É tão difícil pensar isso, é tão difícil imaginar isso? Não é. Né? Então a gente fica pensando no nosso mundinho, no nosso planeta Terra, na nossa vidinha aqui e tentando encontrar o momento em que esse planeta começou a se formar e essa coisa toda. Mas quando a Terra estava se formando, era só a Terra que estava se formando ou tinham espalhados pelo universo diversos outros pontos de formação de sóis, de galáxias, de planetas e de sistemas solares? Né? Então são múltiplos os pontos aonde toda essa criação está acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo, subdividindo-se, né, a mesma matéria em 2 ou 3 pontos diferentes, como ele coloca aqui. Então a gente precisa começar a pensar com uma capacidade de amplitude de alcance muito maior do que a gente pensa. A gente precisa começar a entender que para nós existe a gente conhece um Espírito puro que foi nos apresentado como Jesus Cristo, mas não é um Espírito puro. Imagine que no universo existem bilhões de Espíritos puros como o Cristo e, portanto,
bilhões de planetas sendo presididos por outros espíritos puros, sendo governados por outros espíritos puros e recebendo ali humanidades para serem ajustadas, trabalhadas, desenvolvidas dentro da justiça e da lei divina. Esse processo é constante, né? Deus está criando o tempo todo, e o tempo todo estão saindo ali do momento da criação, como ele coloca aqui, né? Nada no universo estalou os dedos e aconteceu como está agora, como existe agora. Ele diz, o próprio universo nasceu criança, né? E vai se desenvolvendo ao longo do desenrolar das coisas. É por isso que a gente consegue voltar e encontrar um ponto em que provavelmente o universo foi criado, mas a gente não consegue encontrar um ponto em que os outros universos foram criados, ou em que momento que isso aconteceu. A gente vai conseguir imaginar, a gente vai conseguir teorizar, mas a gente não vai conseguir estabelecer um tempo em que isso aconteceu. Talvez a gente consiga compreender algum dia como isso aconteceu. Mas na régua da eternidade, é aquilo que eu falei, nós estamos tentando medir o ar com balança. A gente não vai chegar nesse ponto, não vai conseguir entender. E o tempo, como a gente viu na leitura anterior, né, no episódio anterior, o tempo para a Terra começa no momento em que a Terra começa a ser formada. Mas o tempo para qualquer outro planeta não é semelhante, você não conta do mesmo jeito. Você conta o tempo para aquele outro planeta, por exemplo, para Marte, a partir do momento em que Marte começa a ser formado. Foi simultâneo? Foi ao mesmo tempo? Demorou bilhões de anos para iniciar um e para iniciar o outro? Separam um do outro por bilhões de anos? A gente não sabe, mas nós vamos enxergar o início, por exemplo, vamos imaginar, vamos teorizar aqui, vamos imaginar que por um momento a Terra foi criada antes de Marte. Não sei se isso é real ou não, depois eu posso até pesquisar para saber, mas só para a gente entender. Quanto tempo depois que Marte chega é que está valendo Marte? Você não sabe. O tempo para Marte começa no momento em que Marte é criado. E o tempo para a Terra começa para a Terra no momento em que a Terra é criada. Se aconteceu simultaneamente, os tempos iniciais serão semelhantes. Mas o circular de Marte ao redor do Sol é diferente do circular da Terra ao redor do Sol. Então a gente vai sempre falar assim, em anos terrestres, quanto tempo dura a órbita de Marte. É isso que a gente vai falar. Porque para Marte é um ano só, porque é uma volta só. Mas para a Terra, pode ser que seja mais ou menos voltas, mas a gente vai teorizar em relação à Terra. E é isso que a gente precisa compreender. A gente vai estar sempre teorizando as coisas em relação àquilo que a gente conhece, e não ao que efetivamente aconteceu ou da forma como efetivamente aconteceu. Esse é que é o ponto. E é exatamente essa limitação que faz com que a gente cometa os erros de interpretação que a gente comete. Eu vou parando por aqui, porque ainda tem bastante coisa para a gente ler e estudar e pensar. Eu vou parando por aqui, né? Mas a gente precisa começar a raciocinar de uma forma assim, um pouco mais ampla. A gente precisa sair desse modelinho que está na nossa cabeça de pensar tudo exclusivamente com o que a gente tem de conhecimento na Terra e começar a ampliar um pouquinho mais a nossa capacidade de raciocínio, se a gente quiser compreender o que foi que aconteceu desde o início. Eu me despeço de vocês, digo para vocês que a gente vai continuar a leitura no próximo episódio com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos
aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja.